Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. E agora, neste vídeo, é o momento de nós discutirmos gasto calórico nas aulas de ginástica de academia. Realmente é possível gastar 1000 quilocalorias numa aula de ginástica de academia? Vamos olhar para isso? Muito bem, então, gente, vamos lá. Quando nós falamos em gasto calórico no exercício em si, eu já vou chamar a atenção antes, dá uma olhada num vídeo nosso que tem aqui no canal, ensinando exatamente como é feito o gasto calórico no exercício. Mas quando nós falamos de gasto calórico no exercício, lembra, o gasto calórico é dado pela intensidade do exercício e o tempo que eu permaneço fazendo. E isso para nós, essa intensidade, tem a ver com quem? Com o MET. O gasto calórico é dado pela demanda metabólica daquela aula aqui, né, de ginástica que eu estiver fazendo. Portanto, sempre que nós falamos em cálculo de gasto calórico, nós temos que conhecer o MET, o equivalente metabólico dessa atividade que eu estiver realizando. Correr, fazer polichinelo, como nós temos aqui os vários vídeos mostrando, no slide, no polichinelo, pulando corda. Do mesmo jeito, para entender o gasto calórico numa aula de ginástica, eu tenho que conhecer o equivalente metabólico dela, o MET. Cássio, não estou lembrando o que é o MET. Dá uma olhada no vídeo nosso aqui no canal, que tem os vídeos explicando exatamente, tem um vídeo aí mostrando, né, dando o conceito do MET, e depois o MET em uma série de atividades aí nossas cotidianas. E olha só, então para o MET, para eu saber qual é o equivalente metabólico da aula, o que eu preciso? Eu preciso conhecer o consumo de oxigênio durante a aula. Então eu preciso medir o consumo de oxigênio durante a aula. Então o cálculo do gasto calórico nas aulas de ginástica é feito assim. Coloca-se lá, né, a pessoa para fazer a aula de ginástica, a aula de step, a aula de jump, qualquer uma das aulas, e enquanto a pessoa está lá fazendo, está com o equipamento, o analisador metabólico, põe a máscara lá, está ali, né, ligado ao equipamento, e nós estamos, durante a aula, monitorando, medindo esse consumo de oxigênio. Vocês estão vendo isso no vídeo aqui, ó. Aí esse vídeo que está aqui é o vídeo que está ilustrando para vocês como é que nós fazemos isso. Na medida em que nós fazemos, então, a medida do consumo de oxigênio durante as aulas, eu tenho, portanto, a demanda metabólica da aula. Está consumindo ali agora, num dado momento da aula, numa rotina da aula, está com um consumo de oxigênio de 21 ml por quilograma minuto. Opa, isso aqui tem 6 METs. Num outro momento, desculpem que eu estou numa crise aqui de tosse, num outro momento da aula, foi para 30 ml por quilograma minuto de consumo de oxigênio. Opa, aqui tem 8,5 METs, e assim vai. E aí nós temos um consumo de oxigênio ao longo da aula, nos vários momentos da aula, e ao final dela nós temos um consumo de oxigênio médio da aula, e aí nós temos o MET, o equivalente metabólico médio, durante cada uma das aulas de ginástica, dos vários tipos, dos vários métodos aí de aula de ginástica. E aí fazemos o cálculo do gasto calórico. Dá uma olhada como é que é feito só esse cálculo do gasto calórico, tá? As contas, né? As equações que nós realizamos. Ô Cássio, e aí, como é isso então? Quanto se gasta de caloria? Agora atenção, o gasto calórico vai ser determinado pelo consumo de oxigênio durante a aula. O quanto eu estarei consumindo e em qual intensidade de aula eu estarei. Do que depende isso? Obviamente, para eu gastar mais caloria numa aula, eu preciso manter a aula numa intensidade mais alta, num consumo de oxigênio mais alto, portanto, num equivalente metabólico alto. Se eu mantiver a aula numa média de 5 METs, nos 45 minutos da aula eu vou ter um gasto calórico. Se eu mantiver a aula em 10 METs o tempo todo, numa média da aula, eu vou gastar o dobro de caloria. Do que depende isso, Cássio? Qual vai ser a intensidade que cada um vai conseguir manter e, portanto, qual será o equivalente metabólico, o MET médio da aula? Depende, obviamente, do nível de aptidão física e, nesse aspecto, do nível de aptidão cardiovascular, da capacidade aeróbia de cada um dos praticantes, do indivíduo. Cássio, isso depende de quem? Do VO2 máximo. Qual vai ser a minha intensidade média? Qual será o consumo de oxigênio médio
E o MET que eu vou manter na aula depende de qual é o meu VO2 máximo. Caso não estou lembrado do VO2 máximo, dá uma olhada que tem vídeo aqui com o conceito aqui do VO2 máximo, os valores de VO2 máximo para cada faixa etária em homens e mulheres, desde os 20 até os 80 anos de idade. Dá uma olhada nesses vídeos, né, e entenda mais desse VO2 máximo. Como fazer testes simples aí no ambiente de academia para conhecer o VO2 máximo. Então, para nós fecharmos. E aí, Cássio, estou curioso para saber o gasto calórico das aulas. Então, olha só, dependendo do VO2 máximo é o que a gente vai manter. Mulheres, a maior parte dos frequentadores, né, de aulas de ginástica, de quem participa das aulas, a maior parte é de mulheres. Mulheres sedentárias de 20 a 30 anos têm VO2 máximo em torno, né, de aproximadamente 10 METs. Dá uma olhada nos vídeos aí, 35 ml por quilograma minuto, 10 METs. Como é que consegue manter? Ó, a aula tem, normalmente, em média, as aulas têm 45 minutos. Imagina que você vai colocar alguém que tem um VO2 máximo de 10 METs, com uma velocidade de VO2 máximo em torno de 10 por hora, lá na esteira num treino contínuo, as aulas são contínuas, o modelo, o método, né, que as aulas estão embasadas é o fartlek. É uma aula contínua, com a intensidade oscilando, variando ao longo dos 45 minutos contínuos da aula. Imagina quem tem 10 metros, consegue manter qual intensidade média continuamente? Em torno de 50% a 60% do VO2 máximo. É isso que vai determinar o que vai acontecer na aula. Então, mulheres sedentárias que têm em torno de 10 metros, mantém a aula de ginástica em intensidades de aproximadamente 5 a 6 metros. Se vocês olharem aí no cálculo do gasto calórico, quanto é que vai dar isso, Cássio? Mais ou menos aí para pesos corporais em torno de 60 a 70 quilos, 5 a 6 metros, dá mais ou menos algo em torno de 5 kcal, 6 kcal por minuto de gasto calórico nessa intensidade média. Então, com mais ou menos 6 kcal por minuto, em 40 minutos, você vai gastar 240, 50, 45, 50 minutos, em torno de 200, 250 a 300 quilocalorias. Esse é o cálculo de gasto, esse é o gasto calórico médio das aulas de ginástica quando se trata aí de realizar aula de mulheres sedentárias, saudáveis, eutróficas, em torno de 20 a 30 anos. Elas mantêm a intensidade média em torno de 5 a 6 metros. Tem estudo de monte e nós fazemos isso. Quem é que vai conseguir gastar mais caloria? Quem conseguiu manter a aula numa intensidade relativa maior. Por exemplo, então como é que eu gasto 400, 500 kcal numa aula? Vai ficar com aproximadamente 9 a 10 metros de intensidade relativa. Quem consegue isso? Só quem tem aproximadamente de VO2 máximo 13, 14 metros. Aí consegue manter a aula numa intensidade média de 10 metros, 9 metros. Vai gastar quanto? Mais ou menos 10, 11, 12 quilocalorias por minuto. E em 45 minutos vai gastar algo em torno de 400 a 500 quilocalorias. Quem é mais treinado, porque consegue manter uma intensidade média maior, aí gasta 400, 500 e poucos quilocalorias. Então não é fácil gastar. Nós já vimos aqui no vídeo que mostra o cálculo do gasto calórico. Vocês veem como é difícil gastar caloria no exercício. Precisa trabalhar com intensidade alta. E para trabalhar com intensidade alta tem que ter VO2 máximo alto, não tem jeito. Olha só, mulheres obesas, 30, 40 anos de idade, têm valores de VO2 máximo em torno de 7 a 8 metros. Elas mantêm aulas, tem estudos mostrando isso, elas mantêm a aula de ginástica com intensidades médias de aproximadamente 3 a nunca mais do que 4 metros. Gastam quanto aí no final de uma aula, Cássio? Em torno de 150, não mais do que 200 quilocalorias. Quanto pior for o nível de aptidão física, quanto pior for o nível de aptidão cardiovascular, de capacidade aeróbica, e, portanto, quanto menor o VO2 máximo, menor a intensidade média que se mantém na aula e menor o gasto calórico final.
Para fechar, Cássio, quem é que gastaria 1000 quilocal? Porque eu ouvi falar muito nisso, todo mundo fala, a aula de ginástica gasta 1000 quilocal, isso é papo furado, é mentira. Tá? Como que eu gastaria 1000 quilocal? Precisaria manter a aula numa intensidade média de aproximadamente 20 metros. 20 metros significaria lá na esteira, mais ou menos 20 km por hora. Mantenha uma intensidade de 20 metros, para quem tem aí em torno de 70 quilos, vai gastar aproximadamente 22 a 24 quilocalorias por minuto. Em 40 a 45 minutos, gasta em torno de 850, 900 a 1000 quilocalorias. Só dá para fazer isso se mantiver a aula em 20 metros. Quem tem condição, Cássio, de fazer isso? Só um maratonista profissional que não estará lá na aula de ginástica que ele tem que treinar. Mas, ô Cássio, e os professores? Os professores, mulheres e homens, têm em média VO2 máximo em torno das mulheres de 12 a 13, no máximo 14 metros, mas em média 12 a 13 metros. E os homens professores têm em média 14 a 15 metros de VO2 máximo. Eles são os que mantêm as aulas em torno de 8, 9, 10, 9, até 11 metros mais ou menos de intensidade média. São eles que vão gastar em torno de 400, 450, 500 a 600 quilocal. Não mais, né? Não mais do que isso. Para 1000 quilocalorias, algo que é impossível para qualquer ser humano que não seja um maratonista de ponta, um corredor de endurance, né, de ponta, de provas de 5.000, 10.000, mas que tenha VO2 máximo em torno de 70, 75, 80 ml por quilograma minuto, 23, 24 metros de VO2 máximo. Então isso não é para os frequentadores das academias e, portanto, ninguém gasta 1000 quilocalorias numa aula de ginástica nas academias. Por favor, né? O gasto calórico real é esse aqui, é dessa maneira que nós fazemos esse gasto, esse cálculo, e aí eu espero que tenha ficado, né, compreendido e que a gente desmistifique muita coisa em relação a isso, e muito cuidado, porque na medida em que informa, né, para as pessoas que vai gastar 1000 quilocal numa aula, uma pessoa é uma mulher, né, está precisando perder peso, acaba a aula falando, poxa, gastei 1000 quilocal, ela faz 5 aulas na semana, e aí ela se permite até ingerir um pouco mais de alimento, uma quantidade maior de calorias, por quê? Não, a aula gastou 1000 calorias, 1000 quilocalorias, então eu posso ingerir isso aqui, aí eu não ganho peso, ou eu vou perder assim, cuidado. Porque ela pode estar aí gastando 150 quilocal numa aula e não 1000 quilocal. Se ela se permitir algo mais do ponto de vista nutricional, porque acredita nos 1000 quilocal, nós vamos ter problemas sérios aí para a saúde, né, dessa pessoa. Muito cuidado com isso, tá ok? Espero que tenham gostado, espero que tenha ficado claro. Deixa aqui o seu like, deixa a sua curtida. Você que não é do canal, não se inscreveu ainda no canal, por favor, se inscreva, recomende esse vídeo aí para os colegas de vocês. E para quem tiver interesse, pode também fazer parte aqui do nosso clube de membros, né, que é uma forma adicional de você auxiliar para a continuidade dos trabalhos aqui de divulgação do conhecimento na área da saúde e do exercício como um todo. Muito obrigado, pessoal, e espero revê-los nos demais vídeos aqui do canal.